uma vez que nós já discutimos questões de ordem prática, de como conformar o espectro para ter banda limitada e centralizá-lo numa determinada frequência de interesse, vamos discutir de uma forma mais abrangente o que seria um sistema de comunicação digital no seu aspecto de transmissão e recepção. Então, voltando atrás, tudo é óbvio, se tem interesse em transmitir ou bits que já estão disponíveis, tipo os correspondente ao código ASCII quando se digita um teclado de computador, ou informações que eram de fonte analógica, ou seja, informações que estão vindo, por exemplo, de um microfone para capturar voz ou mesmo uma câmera que seja analógica de vídeo. Então, se eu não tenho os bits já disponíveis, se a minha fonte é analógica, eu preciso de um processo de conversão de analógico para digital, tipicamente implementado por um chip ADC. Uma vez que eu tenho os bits, e aqui eu estou chamando de B0 para ser o número de bits, né, o número de bits que está representando a informação, um primeiro bloco de um transmissor genérico é chamado de codificação de fonte, ou source coder, o codificador da fonte, e ele tem uma tarefa semelhante ao que se faz quando a gente usa o zip para comprimir um arquivo texto, ou quando se usa o JPEG para comprimir um arquivo de imagem, né, o MPEG-3 para áudio e assim por diante, DVI-X, HEVC para vídeo, etc. Que é o de diminuir o número de bits necessários para representar aquela informação com a fidelidade desejada. Então, por isso que eu estou representando aqui esse bitstream em um número menor de bits, B0, então diminui, e o número B1 de bits é menor que B0, e esse é o papel da codificação de fonte. Mas antes desses bits serem transmitidos no canal, eu tenho um bloco também que chama o codificador de canal. E ele faz um papel interessante. Ele, na verdade, adiciona redundância, ou seja, ele adiciona bits, por isso que aqui eu tenho B2 sendo maior que B1 aqui na minha representação, e parece meio contraditório, depois de todo o trabalho para reduzir o número de bits que o codificador de fonte faz, eu tenho outro bloco que aumenta o número de bits. Mas é fácil de perceber que esse aumento no número de bits aqui é um aumento controlado. Eu adiciono redundância sob o meu controle. E aí, quanto mais se controla, obviamente, mais se tem poder de projetar as coisas para que o receptor seja robusto. Hoje em dia, há códigos bastante sofisticados, como LDPC, Low Density Parity Check, código chamado Turbo, Reed-Solomon, que é um código clássico. Então, uma maneira de perceber esses códigos é, se a cada bit que eu fosse transmitir aqui, por exemplo, se eu acrescentasse mais 4 cópias, vamos supor, eu quero transmitir o bit 0, e eu simplesmente faço a repetição, mando 5 bits zeros. Então, se 2 desses bits chegassem corrompidos, eu ainda poderia fazer a contagem pela maioria, 3 estariam vencendo, né, aqueles 2, e eu ainda estaria corrigindo os erros do canal. Então, não só eu estaria com chance de detectar que houve erro, mas também de corrigir os erros. Então, códigos de canal são códigos que têm essa capacidade de detecção e de correção. E ela é uma capacidade que é gerada porque eu adicionei redundância de uma forma controlada. A fonte aqui de informação gera os bits, eu não tenho controle sobre eles. A codificação de fonte tenta reduzir o número de bits. E depois eu expando o número de bits, mas de uma forma controlada para aumentar a robustez perante o canal. Depois que eu tenho esses bits, eu entro no processo de modulação, que é basicamente a conversão desses bits numa forma de onda que posso descarregar. E aí eu tenho a modulação por amplitude em quadratura, que é derivada da PAM, pode ser visto como uma versão bidimensional, ou seja, de 2 dimensões do PAM que a gente está lidando. FSK, que semelhante a SK, o ASK é Amplitude Shift Keying, o F é de Frequency Shift Keying. Então, isso era bastante usado nos modems iniciais na internet, por exemplo, modems de 300 bits por segundo, mas eram bastante robustos e simples, relativamente para a tecnologia da época. E o FDM, que é uma modulação mais moderna, que é de Orthogonal Frequency
Division Multiplexing, que é uma multiplexação por divisão de frequências ortogonais. E aí o Ozinho de ortogonal é algo mais avançado, mas simplifica aquela multiplexação em frequência que a gente viu no exemplo do rádio AM. Fato é, há vários moduladores, então se gera forma de onda. Se é um modulador digital, o sinal ainda sai na forma digital, como aqui representado, aí passa por um DAC, um conversor de digital para analógico, um filtro de reconstrução, e aí eu tenho o sinal analógico que é enviado. No receptor eu faço um caminho similar, na ordem inversa. O sinal que chega, né, tipicamente contaminado por ruído e distorções, é filtrado. Se eu quiser fazer um receptor digital, eu tenho um certo momento que digitalizá-lo. Aqui eu não estou lidando, mas pode haver blocos, por exemplo, que façam o Down Conversion, o Frequency Down Conversion. Se esse sinal aqui está numa frequência muito alta de RF, por exemplo, gigahertz, eu posso ter que multiplicar por uma senoide e filtrar para converter para a banda base e já digitalizar na banda base. Ou eu posso digitalizar numa frequência intermediária, por exemplo, se eu não consigo digitalizar em gigahertz, mas talvez seja viável, e em muitos casos digitalizar em 70 megahertz, uma frequência intermediária. O fato é que, uma vez que eu digitalizei o sinal, agora eu tenho então meu processamento todo feito na forma digital, e aí o demodulador faz o papel inverso do modulador, recupera os bits que deveriam ser os bits que, uma vez entrados no decodificador de canal, obtivessem os bits que possam ser interpretados pelo decodificador de fonte, de tal maneira que os bits aqui na saída possam ser iguais, idealmente, aos bits na entrada. Então aqui eu estaria fazendo, na decodificação de fonte, o papel de um unzip. Eu estaria pegando os bits comprimidos e descomprimindo. Mas há várias outras técnicas, né, que são usadas, e essa daqui é só para exemplificar, mas a codificação e decodificação de fonte tipicamente depende da fonte em si. E já os outros blocos, eles tratam independente da fonte. O decodificador e o demodulador, eles fazem o processo inverso, mas esses codificadores de canal e moduladores normalmente tratam os bits de uma forma independente da fonte. E em alguns casos bem específicos se tenta fazer um projeto com tudo integrado, por exemplo, usar um codificador de canal que seja especializado na transmissão de vídeo. Isso também é visualizado. Mas então, de uma forma bem geral, esse é um sistema que descreve em alto nível os principais blocos de transmissores e receptores de comunicação digitais.